Lei do Jogo. Curiosidades jurídicas, leis e ações desportivas e trabalhistas. Todas as novidades jurídicas com o craque jurídico desportivo, Dr. Paulo Henrique Pinheiro. Eu sou Paulo Henrique Pinheiro e está começando a edição 946 do Lei do Jogo. E hoje o assunto é a grave situação vivida pela Ponte Preta. Os jogadores notificaram formalmente o clube e anunciaram a paralisação das atividades em razão dos atrasos salariais e de direitos de imagem. Segundo o próprio elenco, existem casos em que os pagamentos estariam atrasados há vários meses, mas juridicamente os jogadores podem simplesmente deixar de jogar? A Lei Geral do Esporte, no parágrafo 5º do artigo 90, estabelece que o atleta profissional pode recusar-se a competir quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados por 2 meses ou mais. Portanto, existe uma proteção legal expressa ao jogador. É importante apenas fazer uma distinção. A lei fala claramente no direito de recusar-se a competir, ou seja, de não disputar a partida. A paralisação dos treinamentos pode envolver uma discussão trabalhista e contratual específica, mas vem aí uma questão ainda mais importante. Se os jogadores têm respaldo legal para não entrar em campo, o que acontece com a Ponte Preta perante o campeonato? Aqui nós temos duas relações diferentes. De um lado, existe a relação trabalhista entre clube e atleta. Do outro, existe a obrigação desportiva da Ponte Preta de participar regularmente das partidas da competição. E aí é que entra o artigo 203 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD. Esse dispositivo prevê punição para a entidade que deixar de disputar sem justa causa uma partida ou der causa à sua não realização. Na prática, se a Ponte Preta não entrar em campo, poderá ocorrer o WO, com vitória do adversário pelo placar de 3-0, além da perda dos pontos em disputa e aplicação de uma multa na Justiça Desportiva. E nós já tivemos um caso parecido no futebol brasileiro. Em 2019, o Figueirense, também enfrentando salários atrasados, não entrou em campo contra o Cuiabá pela Série B. O resultado foi WO, com vitória do Cuiabá por 3-0. Depois, o Figueirense foi julgado pelo STJD com fundamento justamente no artigo 203 do CBJD e acabou multado. Naquela ocasião, surgiu inclusive uma dúvida sobre a pontuação. O STJD esclareceu que a perda dos 3 pontos correspondia aos pontos daquela partida e não à retirada de outros 3 pontos que o Figueirense já havia conquistado anteriormente. Agora, existe um cenário ainda mais grave. O artigo 203 prevê que, em caso de reincidência específica, o clube pode ser excluído da competição. E aí a consequência pode mexer com todo o campeonato. Se a Ponte Preta for excluída durante uma fase de pontos corridos, os resultados que ela já obteve podem ser considerados sem efeito. Traduzindo para o torcedor, quem venceu a Ponte poderia deixar de contabilizar aqueles 3 pontos. Quem empatou deixaria de contabilizar aquele ponto. E quem perdeu para a Ponte também deixaria de carregar aquela derrota. Até mesmo um primeiro WO, com vitória de um adversário por 3-0, poderia deixar de produzir efeitos na tabela, caso posteriormente a Ponte fosse excluída da competição. E as partidas que ainda faltassem? Elas não significariam automaticamente vitória por 3-0 para os futuros adversários. Com a exclusão, estes jogos simplesmente deixariam de ser disputados, conforme as regras aplicáveis às competições por pontos corridos. Ou seja, uma crise salarial que começa dentro de um clube pode acabar interferindo na classificação de praticamente todo o campeonato. Essa é a dimensão do problema. Os jogadores têm direitos e não podem ser obrigados a trabalhar indefinidamente sem receber, mas ao mesmo tempo o clube tem obrigações perante a competição e poderá sofrer consequências sérias caso não consiga colocar uma equipe em campo. Agora, é acompanhar para saber se a Ponte Preta conseguirá regularizar a situação antes que a paralisação dos treinamentos
se transforme também em ausência nas partidas. Eu sou Paulo Henrique Pinheiro e esta foi a edição 946 do Lei do Jogo. Até a próxima!